Meus queridos, a paz do Senhor. Nós sabemos que nós somos pecadores por natureza. Não somos pecadores porque pecamos, mas sim porque nascemos com este estigma do pecado. Adão, responsável pela raça humana estar caída em função da sua desobediência. Deus proibiu que o casal comesse da árvore da ciência do bem e do mal, mas eles comeram, pecaram, desobedeceram. E o homem então perdeu o estado de santidade, a forma original como Deus nos criou. Hoje todos nós somos pecadores. É Paulo quem diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós pecamos porque somos pecadores, né? E não porque somos pecadores porque pecamos. Um pé de bananeira, mesmo que não dê banana, sempre será um pé de bananeira. Nós sempre seremos pecadores. Mas Cristo veio a esta terra, Ele se humanizou, Ele deixou a sua glória, o seu esplendor, a sua majestade, se fez homem, e na condição de homem Ele se fez servo, destituiu-se da sua glória, veio a esta terra, humanizou-se, e aquele que não conheceu o pecado, diz o apóstolo São Paulo, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Jesus, ele se fez homem para resolver o problema do homem, né? Tomou no seu corpo os nossos pecados, os nossos delitos, e uma vez que nós o aceitamos, uma vez que nós entregamos a nossa vida para Ele, nós somos salvos, somos perdoados, né? Somos justificados pela fé. E o apóstolo São Paulo diz que por isso nós temos paz com Deus. Esta paz que nos é outorgada através de Cristo Jesus, pela aceitação, em função de nós o recebermos, né? Fomos feitos filhos de Deus. Uma vez que nós estamos ligados na família de Deus, uma vez que fomos transformados, né, de criatura para filhos na aceitação, uma vez que recebemos o poder do sangue de Jesus, o Espírito Santo, uma vez que nós nos arrependemos, confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor, nós alcançamos o nível de filiação, de filhos de Deus. Então nós não podemos mais pecarmos voluntariamente, ou seja, a cada dia eu tenho que extirpar, eu tenho que acabar, eu tenho que aniquilar os meus hábitos pecaminosos. Quando Provérbios diz a vereda do justo é como luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, ele não está dizendo que nós chegaremos no estágio de perfeição aqui na terra. Não, senhores, com esse corpo é impossível. Mas nós podemos alcançar um nível alto de intimidade, de santidade, mesmo porque a Bíblia diz que seguir a todos com a santificação e sem a qual ninguém verá o Senhor. Temos que nos santificar, isso é chamado na teologia de processo de regeneração, ou seja, a justificação é instantânea, mas a regeneração é dia após dia, né, até que seja dia perfeito. Cada dia eu vou melhorando, vou buscando, vou me santificando, vou me consagrando, vou aperfeiçoando. Aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até a volta de Jesus Cristo. Ok, queridos, se eu agora tenho esta responsabilidade de estar vigiando os meus pensamentos, a minha fala, as minhas atitudes, as minhas emoções, porque eu tenho essa responsabilidade diante de Deus de viver uma vida digna, uma vida pautada na palavra de Deus, uma vida de oração, uma vida de renúncia diária, porque se eu peco voluntariamente, eu estou respondendo a pergunta de Pilatos: crucifica. A pergunta dele é o seguinte: o que farei de Jesus chamado Cristo? E essa é a mesma pergunta que o Espírito Santo faz para nós nas Escrituras. O que você está fazendo de Jesus chamado Cristo? Queridos,
Em função de uma época específica em Israel, o governador costumava soltar um preso. E como Pilatos havia sido advertido pela sua esposa, que num sonho ela sofrera muito com Jesus, porque no sonho ela identificou que ele era justo, que ele era o Filho de Deus. E ela diz: olha, não entre na causa desse homem, porque ele é justo. Eu sofri muito esta noite no sonho que tive. E Pilatos fica um tanto que ressabiado, mesmo porque, como governador, tinha já alguma experiência em julgar as pessoas, em condenar, em tantas situações de julgamento. Ele sabia que Jesus não havia feito nada digno de morte. Então ele acreditou que o povo iria liberar Jesus, ia soltar Jesus, ia concordar em aceitar soltar Jesus. Então ele pergunta e faz essa indagação: o que farei de Jesus chamado Cristo? E o povo diz: crucifica-o. Ele fica ressabiado. Pilatos, ele dá uma opção para o povo na soltura de um prisioneiro. Mas eles dizem: solte Barrabás. Aí vem a pergunta: o que farei então de Jesus chamado Cristo? E para surpresa de Pilatos, o povo diz: crucifica-o. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Que triste, irmãos. É bem verdade que a multidão, se é que havia ali uma grande multidão, fora incitada pelos sacerdotes. Era o sacerdote Jesus. Pilatos sabia que os sacerdotes estavam entregando Jesus por inveja. Mas ele não tem como fazer nada, lava suas mãos e fala: olha, vocês são testemunha que eu estou por fora dessa causa. Mas ele entregou Jesus para ser açoitado. Agora a pergunta que eu faço para você é: você responda para você e para Deus. O que você está fazendo com Jesus chamado Cristo? Você está crucificando ele novamente? Porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, a partir do verso 26, ele diz: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de ardor de fogo que há de devorar os nossos adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De tanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, que profanar o sangue da aliança com o que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Hebreus capítulo 6, verso 6, diz que de novo eles crucificam Jesus mais uma vez. Então os nossos pecados voluntários, eles crucificam Jesus. Mesmo que você não tenha dito isso, mesmo que você não queira fazer isso, mas todo pecado voluntário, aquele pecado que eu sei que eu preciso acabar com ele, mas eu estou pecando, sabendo que eu vou pecar, eu estou em direção ao pecado, é pecado voluntário. É aquele pecado que eu cometo e já não consigo mais me arrepender, porque diariamente eu estou cometendo aquele pecado, constantemente estou caindo naquela cilada. Isso se chama pecado voluntário. O que eu faço então para sair do pecado voluntário? Clame ao Senhor, chore, busque, lamente. É como diz Tiago: senti as vossas misérias, lamentai e chorai, transforme o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Ou seja, se há uma prática de um pecado voluntário na minha vida, eu tenho que chorar, irmão, tenho que jejuar, eu tenho que buscar a presença. Eu não posso permitir que o pecado voluntário faça parte do meu dia a dia, porque estou crucificando Jesus mais uma vez. Pecado na vida do crente, na vida daquele que aceitou a Cristo, tem que ser acidente. Se não for acidente, é pecado voluntário. Então reflita sobre essa verdade. O que é que você está fazendo com Jesus chamado Cristo? Ele requer da sua igreja, do seu povo, santidade. E se nós não estamos vivendo em santidade, estamos pecando voluntariamente e crucificando Jesus de Deus. Que Deus nos ajude a estarmos sempre vigiando para não pôr Jesus na cruz de novo. Deus abençoe.
mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou.